Vamos lá. Eu vou explicar para vocês hoje sobre o mecanismo do cérebro de processo de intencionalidade, como isso afeta as minhas relações, o meu comportamento e até resultados. Primeiro, vamos deixar todo mundo na mesma página. Como é elaborado o processo do sentir? O processo do sentir, ele é baseado nos cinco sentidos. Sentir é baseado nos cinco sentidos. Então, a gente até a formação de reflexo agora, a gente estava dando isso porque isso, na verdade, é a base do processo do trauma. Então, o sentir é baseado nos cinco sentidos. Vamos lá. Então, é visual, auditivo, gustativo. Eu vou pedir por enquanto, ninguém postar nada no bate-papo, porque eu estou colocando as escritas lá. Gustativo, que é o paladar. Olfativo, é o olfato. E o tato, a gente chama de sinestésico, né? Sinestésico, onde tem dois tipos de sinestésico, né? O sinestésico tátil e o sinestésico visceral. Tato, sinestésico. Fala, dona Dina. Visceral. Vamos entender isso? Hoje já se entende que tudo que nós sentimos, pensamos, processa sentimentos, emoções, o nosso sistema nervoso vai expressar isso via corpo, tudo bem? Então, por exemplo, ó, quando você pensa assim, será que está frio lá fora? Você tem um referencial na sua memória. Então, pode ser uma cena de frio, uma imagem de um frio, porque é um recurso visual, ou às vezes pode ser uma sensação de frio. Então, quando eu penso nisso, eu vou acionar o meu sinestésico, que o recurso é tátil. Então, esse sinestésico tátil, ele vai me dar uma reação na minha musculatura. Tudo bem? Então, eu vou usar os cinco sentidos. Eu vou ter sempre um impacto corporal. Então, por exemplo, imagina que você está andando assim distraído e você encontra pela rua alguém que você não gosta. O seu corpo vai ter uma predisposição de abraçar a pessoa e parar ou de atravessar a rua? Atravessar a rua. Ótimo dia, família Rodrigues. Então, o que eu quero que você compreenda? Que todos os nossos, vamos lá, isso é importante destacar, sentimentos ou emoções vão nos dar conforto ou desconforto corporal. Sempre. Se você pensa em algo que te deixa feliz, conforto, alegre, conforto, paz, conforto. E esse conforto você vai sentir na musculatura do seu corpo.
Se você pensar em algo que te deixa triste, fisicamente você sente um desconforto. Se você pensar em algo que te dá raiva, você vai sentir fisicamente um desconforto. É físico. Se você pensar em algo que te sobrecarrega, você vai sentir fisicamente o seu trapézio enrijecendo. Até no curso esse final de semana eu dei o exemplo, né? Se você tem vontade de falar algumas coisas com uma pessoa e você não fala, você reprime. Então, teu intestino vai ficar mais lento e você vai fazer um processo de retenção de líquido. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que eu preciso sair dando tiro nas pessoas, obviamente. Então, eu preciso entender que meus sentimentos e emoções, pelo, baseados nos meus cinco sentidos, ou eles vão me dar uma sensação física de conforto ou desconforto. Primeiro passo é isso. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? E não existe pergunta boba, pergunta é só pergunta, tá? Porque aqui eu vou entrar numa camada mais profunda, mas eu precisava deixar todo mundo na mesma página. Então, fala, Carol, ótimo dia. Todo mundo na mesma página é. Os nossos sentimentos, eles estão ligados aos nossos cinco sentidos, e com base nisso, o que eu sinto, eu vou ter uma reação no meu corpo, baseado no meu sistema nervoso central, principalmente na minha musculatura, que são três tipos, né? Musculatura estriada, bíceps, tríceps, quadríceps, musculatura das costas. Eu vou sentir no meu digestório, no meu urinário, que é a musculatura lisa, e eu vou sentir a musculatura estriada, que é a musculatura do coração. Você leva susto, o coração dispara. Você vai ter uma conversa difícil, o coração dispara. Musculatura estriada cardíaca. Você se sente sobrecarregado, trapézio, ó, contrai. As pernas agitadas. Se eu me sinto triste, olha a reação da tristeza. Isso é comprovado cientificamente. Você perde a circulação sanguínea de extremidades. A mão fica fria, você tem uma contração aqui. Medo e vergonha, a mesma reação muscular, você perde extremidades. Tudo bem até aqui? Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade. Pode liberar áudio ou pode fazer no bate-papo, tá bom? Não existe pergunta errada, pergunta é só pergunta. Tudo bem? O errado seria você ter a dúvida e não perguntar, ser humano. Melhor para fora que para dentro. Esse sentimento diminui quantidade de ferro também? Aí depende, sabe, Ju? Mas os nossos sentimentos e emoções dão efeitos realmente em micronutrientes, né? O frio de extremidade, ele é um processo de circulação. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela canaliza a ansiedade, circulação sanguínea nos braços e nas pernas. Uma pessoa triste, ela perde circulação sanguínea de extremidade. Uma pessoa com medo, uma pessoa com vergonha, ela também perde extremidade. A questão de ferro vai ter uma outra conotação, mas eu preciso explicar todo um processo fisiológico que vai fazer a pessoa ter dificuldade com ferro. Mas aí, como diria o dito popular, aí é o outro rolê. Mas eu te explico isso no individual, depois eu te mando um áudio, meio podcast, mas eu te explico. Fala, Tati. No caso, no processo de terapia, eu tinha também assim, um resfriado muito forte, indo no médico, não tinha sarro de forma nenhuma. Eu fui um processo terapêutico e aí eu perguntei, eu já fui, já fiz o processo, tomei medicação e tá embora.
Aí ela falou assim, Tashi, você já fez o que eu pedi para você fazer, que era escrever as cartas, mas... Eu falei assim, olha, eu só fiz o do meu pai e da minha mãe, e o restante eu não fiz. Aí ela falou assim, esse tá gritando. Então, por exemplo, esse pedo, enquanto estava entalado, causou reação no meu corpo, quer dizer, por essa da gripe não ir embora. E aí, que depois que eu fiz, eu acordei numa crise muito forte com a gripe, que eu fiz o processo lá, que eu sou que eu tive outras cartas, gente, a acessou. E aí eu consegui fazer o restante do tratamento que foi embora. E quando a gente guarda a coisa pra gente e não consegue se expressar, Vamos lá. Seu áudio está cortando um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Ótimo dia, Thalita. Não sei se é o Flávio ou a Cícia. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa pediu para você escrever coisas relacionadas ao pai e sua mãe, certo? Um processo terapêutico. Foi isso. na verdade, eu colocava tudo que estava ali, que eu tinha guardado uma coisa das pessoas que eu havia guardado. E aí eu precisava comprar tudo aquilo. E aí ela falou, compre pelos pais e pelas mães. E o resto das pessoas me vai colocar, mas tudo que tiver que fazer, você fala quando estiver lá. Precisa xingar, você chama. Não só em carta mesmo, mas assim, tudo pra fora. Assim, e aí eu só tinha feito 2 cartas. E aí eu só consegui melhorar. Depois eu fiz o restante das outras pessoas. Quando eu, na fase de, tipo assim, eu peguei a gripe e tá indo embora. Isso é porque eu não botei para o coitado. Tá bom? As reações, elas são fenomenológicas, elas são um fenômeno. O que dá certo para um, não necessariamente vai dar certo para outro. Não, não. Tem gente que dá certo escrever. Não, o áudio dela está cortando. Tati, o seu áudio está cortando muito, às vezes não fica claro o que você está querendo dizer. E o que ocorre mediante isso? Tem gente que tem necessidade de falar, tem necessidade sente de escrever. É natural a gente sentir raiva, tristeza do comportamento dos pais. É comum isso acontecer, mas não é das pessoas, é do comportamento. Se eu não dissocio, antes de fazer um exercício de elaboração emocional, que você está tentando elaborar o que você sente. Se eu canalizo na pessoa, isso vai gerar algum tipo de conflito, entende? Por que vai gerar algum tipo de conflito? Porque eu estou elaborando sobre a pessoa e não sobre o ato que ela teve comigo. E eu preciso elaborar sobre o comportamento, porque as pessoas, na sua essência, elas são puras e a semelhança do Criador, mas na sua essência. Então, muitas vezes o que vai pegar é comportamento, entendeu? É comportamento. Mas mexeu com a sua imunidade, sim. O processo mexeu com a sua imunidade. Mas eu vou te chamar depois no particular para a gente fazer uns processos, tudo bem? Tá? Bora mais um passo? Vamos lá. Jung, quem foi Jung? Jung foi um dos discípulos de Freud. Jung elabora algo chamado inconsciente coletivo. Se você já ouviu falar do inconsciente coletivo, digita eu para mim no bate-papo. O que é o inconsciente coletivo? Então é assim, ó. A gente sempre vai se sentir atraído por um igual, um semelhante. Valores iguais ou semelhantes, moral igual ou semelhante, sempre.
a gente se conecta. Jung diz que nós temos um processo e os nossos pensamentos são elétricos. Então, isso gera um inconsciente coletivo. É uma parada meia doida quando a gente fala sobre isso, mas é muito real o inconsciente coletivo. Então, agora, junto com meu amigo Leônidas. Fala, Leônidas, como que você tá, mano? Tudo ótimo, não sei se bem. Então, a gente está em 10 agora. Então, nós 10 geramos um inconsciente coletivo. Então, quem faz atendimento de terapia, quando você atende, o seu inconsciente se conecta com o inconsciente do paciente. É muito comum isso acontecer. Tudo bem até aqui? Vamos mais um passo? Se você já fez um processo de constelação, talvez você já ouviu falar do campo morfogenético. Ele foi desenvolvido na biologia. Ele é visto, por exemplo, nos, nos insetos, que alguns são até mesmo cegos, e eles têm toda uma dinâmica entre eles. As aves migratórias, elas migram sempre em conjunto. As borboletas também. O que é o campo morfogenético desenvolvido primeiro na biologia? Isso daí não é conteúdo de constelação, é conteúdo de biologia. É que os nossos, todos nós temos um campo de informações. Esse campo é a junção da nossa mente, que ela é elétrica, os pensamentos são elétricos, os sentimentos e as emoções são magnéticas. Acontece um processo metabólico enzimático a nível celular, com elétrons, nêutrons e prótons, as nossas emoções são magnéticas. Quando você alinha pensar e sentir, você faz um processo eletromagnético. Eu demorei 20 minutos para elaborar. Tudo bem até aqui? Então, dentro da psicanálise e da psicologia, tem a teoria de Jung que explica do inconsciente coletivo. Isso é sobre Jung. Dentro da biologia, isso é tido também como campo morfogenético. Vamos entender a nossa intencionalidade? Que esse é o conteúdo de hoje, mas eu preciso colocar todo mundo na mesma página. O que é intencionalidade? É a intenção do seu coração. Então, faça uma gentileza para mim. Levanta a mãozinha direita. Mão direita, mão direita, mão direita, mão direita. Bora, galera, cadê sua mão direita? Mão direita, mão direita. Repita, por gentileza, seu nome. Me comprometo a não julgar as pessoas, tentando adivinhar no seu coração sua intencionalidade. Muito obrigado. Pode abaixar a mão. Por quê? Porque você só é capaz de entender a intenção de alguém se você ler o coração. Mas é muito interessante como o processo de intencionalidade afeta o nosso sistema nervoso. Isso aqui é a aula da nossa consultoria empresarial, né? Eu vou dar um exemplo no profissional, depois eu vou dar outros exemplos, tudo bem? Imagina que o seu profissional, você está muito preocupado com as contas que você tem para pagar. Então você trabalha com a intenção de pagar as contas. E você vai perceber que quando o seu ganho financeiro bater um valor que já dê para pagar as contas, seu sistema nervoso vai fazer assim: ah, paguei as contas. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa intenção para ganho financeiro é só pagar as contas, você nunca vai ter sobra, porque a sua intencionalidade é deixar as contas pagas. Você bate ali o faturamento, seu sistema nervoso relaxa. Entendeu? Por quê? Porque a gente está aqui de olho na intenção. O que é intenção?
A intencionalidade é o objetivo que eu faço algo. Só que o meu objetivo que eu vou fazer algo está ligado aos meus sentimentos e às minhas emoções. Talvez você tenha medo de não pagar as contas. E você pode ser movido pelo medo. Talvez a sua mente projeta que você, para ter algo, você não tem para quem contar e bate até uma certa angústia. Caraca, eu não tenho para onde correr. É eu por eu. Então, o teu cérebro vai falar assim: caraca, eu preciso fazer. Então, dentro dessa intencionalidade, você trabalha com medo. E quando você tem um ganho financeiro que justifique as contas, você vai parar. Tudo bem? Bora mais um passo? Ótima tarde, Débora. Seja muito bem-vinda. Ótima tarde, Lara. Seja muito bem-vinda. Não sei se é a Lara, se é o João, mas sejam bem-vindos. Quando a sua mente ou seu emocional ele não tiver, por exemplo, disposto com algum perfil de cliente, você vai acabar perdendo esse cliente. Por qual motivo? Imagina que você vai receber uma proposta profissional. Ou se tem um cliente que você, na sua concepção, você acha que esse cliente é chato. Ou que a pessoa vai querer te explorar enquanto ela vai te pagar. Tudo bem? No chato, você vai falar assim: tomara que ele não passe, tomara que ele não passe, tomara que ele não passe. Isso na sua atividade profissional, você não vai estar se sentindo valorizado. Você pensa assim: ah, eu só vou trabalhar por X, porque se a pessoa fizer proposta Y, não vou. E aí você vê que nem aquela proposta vai ser muito fidedigna e nem a pessoa vai fazer muita questão da sua prestação de serviço. Porque a sua intenção não é fechar. Porque você já disse para o teu cérebro, com base no que você sente e com base nas suas emoções. Interessante isso, né? É muito importante pontuar que o imprevisto sobrevém a todos. Nem tudo é intencionalidade, mas que a intencionalidade ela impacta. Quando eu trabalhava na parte comercial, trabalhei 10 anos na parte comercial, e eu não tinha intenção mais de ficar na empresa. Eu ia mudar de empresa. E aí eu cheguei numa conclusão. Ótima tarde, Rosélia, seja bem-vinda. Eu cheguei à conclusão que eu já tinha saído da empresa que eu não queria trabalhar em sentido emocional. Agora, eu te pergunto, o que que você acha que eu quero dizer que eu já tinha saído daquela empresa emocionalmente? O que passa na sua mente? O que você entende quando eu falo isso? Leônidas? Ele já está procurando ali onde que abre o áudio. Qualquer pessoa pode falar? É, deixa o Leônidas falar, eu já te chamo logo em Vai seguida. lá. Fale, Leônidas. Emocionalmente é porque a pessoa já não tá. É, é que é difícil explicar, né? Mas tem aquela questão da empresa de, eu vou vestir a camisa da empresa, eu vou estar ali, você tá meio que sintonizado com tudo da empresa em si, né? E aí, quando emocionalmente você já saiu dali, você já não, realmente você não está trabalhando ali de fato, né? Você não já tem os mesmos propósitos, já tudo, você sempre vai arrumar um motivo para querer sair, tudo vai incomodar, né? Eu Perfeito. tenho uma experiência que eu li num livro, mas eu não vou me delongar, não. Mas que Isso, era bem isso mesmo, acho que foi 12 regras para a vida, eu acho que eu li. Tem uma experiência que fala bem disso. isso é intencionalidade. Fale, Débora. Não, Leônidas já falou por mim já. É bem isso aí.
Você está ali fisicamente, mas o seu desejo, o seu propósito já não é mais. Até o serviço que seja prestado, seja o que for, já não é mais a mesma coisa. É, porque emocionalmente você já saiu. Emocionalmente, o seu emocional, o desejo não é ficar lá. Então, a sua intencionalidade já saiu. E a primeira coisa que altera numa pessoa é a sua intencionalidade. Emocionalmente já saiu onde trabalho, só até cumprir uma data determinada. É verdade. Só que assim, por exemplo, fala Flávio, ótima tarde, mano. Não é incomum, por exemplo, os terapeutas terem lá seus pacientes marcados. Às vezes o paciente, os terapeutas falam assim para mim, Éder, aconteceu uma coisa essa semana. Eu falei, o quê? Eu não estava muito afim de atender. Eu pensei, tomara que o paciente desmarca. Você acredita que desmarcou? Claro, porque a intencionalidade dele não era atender aquele dia. E o que que acontece? Os pacientes somem, independente do motivo. Por isso que o processo da intencionalidade é tão forte. Mas o processo da intencionalidade, o que é? É uma calibração química hormonal. Fala, Silvia, ótima tarde. É uma calibração químico hormonal da sua intenção. É muito forte isso. Ótima tarde, Patrícia, seja bem-vinda. Então, é uma calibração química hormonal da sua intenção. E que muitas vezes ela não é verbalizada, mas ela é sentida. E essa intenção, ela vai impactar diretamente os seus resultados. A sua intenção vai impactar seus resultados em todas as áreas da sua vida. Davi, depois Leônidas. Há alguma forma de nós podermos trabalhar esta calibração do químico hormonal para minimizar os impactos nos resultados? Então, aí, o melhor caminho é trabalhar a intenção. O melhor caminho é trabalhar a intenção. É o melhor caminho. Eu preciso trabalhar a intenção. Por quê? Porque o que determina o meu resultado é a intenção que eu faço. O processo sistêmico, ele tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, a maneira que uma coisa acontece, a maneira como uma coisa se inicia, se prevalece. Por quê? Porque é a química que você tomou uma decisão. Então, isso é extremamente importante. Vamos mais um passo, mas deixa eu escutar o Leônidas. Fale, Leônidas. Na experiência que eu li, é até meio dúbio essa questão da intencionalidade e também sobre o que você comentou sobre o imprevisto também, né, que sobrevém. Em que a pessoa, ela começou a desconfiar porque, assim, ela ia receber uma promoção muito grande, de uma coisa que era um segredo para a empresa, em que essa pessoa ia ser colocada como à frente da empresa, e encabeçar uma certa área. Só que como era um segredo, os diretores não poderiam falar para essa pessoa. E aí eles começaram a ter reuniões, meio que ali, tirando essa pessoa e tal, porque eles estavam planejando isso. Essa pessoa começou a entender que estava acontecendo um segredo, ela começou a perceber. E ela achou que ela estava fora disso, porque começaram a esconder dela. E aí ela automaticamente começou a imaginar que iam demitir ela, e aí ela se desconectou e foi procurar outro emprego. E ela eventualmente saiu. Ou seja, por uma percepção dela, um julgamento que ela fez, ela acabou se desconectando e saiu da empresa, sendo que ela que ia encabeçar, só que eles não podiam falar. A situação é complicada, mas ela mudou a intenção por não saber do assunto, mas também de uma Sim. forma meio justa, até entendo. É muito forte isso, porque uma coisa que a gente precisa entender, a química do nosso cérebro, ela vai disparar, mediante a minha intenção. Só que a minha intenção, ela é algo que vem do meu coração. É a pessoa secreta do meu coração que sabe das minhas intenções. Então, por isso que eu sempre preciso reavaliar
como está realmente a minha motivação e que tipo de pessoa secreta eu quero me tornar. Então, por exemplo, se eu quero alavancar meu profissional dentro do desenvolvimento humano, vou usar esse exemplo que aqui a grande maioria é. Número um, eu preciso me tornar uma pessoa confiável. Eu preciso ser uma pessoa de confiança. Éder, por que que eu preciso ser uma pessoa de confiança? Porque eu estou ali para servir. Então, um dos primeiros passos é ser confiável. Você não contrata alguém que vai te prestar um serviço se você não for confiável. Então, eu preciso ser uma pessoa confiável. Preciso honrar meus compromissos, honrar os meus horários. E aí isso vai aumentando o referencial de eu mesmo ter credibilidade comigo. Porque se eu tenho credibilidade comigo, a minha intencionalidade ela vai ficar mais objetiva e sincera. Por que, Éder? Porque senão o processo vai travar. Agora, vamos supor que você não tem ao certo definida a sua intencionalidade. Então, você precisa trazer esse processo de uma forma um pouco mais consciente. Mas anote uma coisa, por exemplo, né? Tem muita gente que começa a fazer, eu vou chamar de novo esse exemplo, mas eu vou dar outros exemplos, né? Tem muita gente que começa a fazer curso de terapia para se conhecer. Ah, vou fazer curso de terapia. Para quê, Éder? Para me conhecer. Qual é a intenção dela? É trabalhar? Não, é se conhecer. Então, dificilmente essa pessoa vai conseguir trabalhar, porque não foi o objetivo inicial. Para ela conseguir trabalhar, ela vai ter que achar um novo motivo. Tem muitas pessoas, a gente elabora muito isso, né? Se question... há mais ou menos, isso aconteceu tem uns 3 anos. Eu fiquei na dúvida se eu queria voltar a dar curso de terapias, chegar a anunciar que eu não ia dar mais curso de reflexoterapia. E aí, Cris, eu andando em um parque um dia, ela começou a me encher de perguntas para eu entender a minha intenção, a minha intencionalidade. E ela me questionou de ponta a ponta. A Cris me virou do avesso, feito uma rã. E foi muito oportuno para mim. Por que, Éder? Porque eu não tinha entendido as minhas próprias intenções. Ela me perguntou por que eu queria dar curso, qual o preço que eu queria cobrar, qual o formato que eu queria fazer. Mas assim, sem muito se preocupar em agradar alguém, em competir com alguém ou fazer só porque os outros fazem. Ela realmente fez uma abordagem me dissecando mesmo. E eu precisei redefinir o motivo pelo qual eu decidi dar curso de terapia. Então, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais profunda e com muito respeito, sem nenhum tipo de crítica ou julgamento. Escolhe algo na sua vida e se pergunte: o que me leva a fazer o que eu quero fazer? O que eu quero ganhar com isso? Existe algo no nosso cérebro chamado janela de tolerância. A janela de tolerância é uma musculatura emocional que ela vai funcionar como se fosse bancar algo, pagar o preço por. E tem coisas que você vai tolerar e tem coisas que você não tolera. Quando a sua intenção ela tem uma boa motivação, você vai perceber que você vai ter uma janela de tolerância maior para os desafios. Quando a sua intenção ela é superficial, ela não tem raízes, a sua janela de tolerância ela é menor.
Vou te dar um exemplo. Pergunta para uma pessoa que foi casada há muitos anos. Você teve desafio? Eu me recordo no leite de morte do meu pai. Se vocês não sabem, a Cleo é minha mãe, tá, gente? Ela fez curso aqui com a gente esse sábado. Minha filha também fez. Aqui tá como Cleo, mas é a dona Dina. Vamos lá. Ah, não sei se é minha mãe, não, porque tem outra Cleo. As duas colocam Cleo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Vamos pensar juntos aqui, ó. Meu pai ficou 35 anos casado com a minha mãe. Eu falei assim, cara, por que que você fez? Você trabalhou tanto? Olha a intenção dele. Ele falou assim: a minha intenção era que nunca faltasse nada para vocês. E eu ia trabalhar com dor, disposto, indisposto, eu só fazia. Porque o meu pai não teve oportunidade de fazer isso porque ele morreu muito cedo. Você entende? A intenção dele para trabalho era amor, era servir. Cara, isso me impactou. Faz 12 anos que ele faleceu. Você entende como a sua intencionalidade vai determinar se você vai ter uma janela maior para tolerância ou menor? Tem gente que diz assim, ó, Éder, eu gosto de atender com terapia, mas eu não gosto de vender. Então, a sua intencionalidade vai determinar, fala, Babi, ótima tarde, o tamanho da sua janela de tolerância para algo. Porque desafios você vai ter. Vai, Éder, óbvio, em todas as áreas. Vai ter dia que você não vai estar a fim de fazer. Mas o que vai determinar se você vai fazer ou não é a sua intencionalidade. A sua intenção, ela é rasa, superficial ou ela tem profundidade? Éder, eu acho que a minha intenção, ela está mais superficial. Tem como ter mais raízes? Claro, a gente está aqui para isso. Para te ajudar a criar raiz dentro da sua intencionalidade. Obrigado, Cléo. Mas você vai ter que reavaliar a questão do quê? Da intenção. Como você reavalia? Éder, entendi que a minha intencionalidade não tem raízes. Ok, isso pode acontecer. Escreva essa frase. Não é importante o motivo pelo qual te trouxe até aqui. O mais importante é o motivo para continuar. Porque às vezes, isso acontece muito em consultório, vou te explicar. As pessoas entendem que elas não fizeram as coisas pelas melhores intenções. Às vezes até coisa boa, tá? Até coisas nobres. E se você fez algo bom para alguém, mas sua intencionalidade não era tão positiva, isso não tira o crédito do bem que você trouxe. No entanto, se a tua intenção hoje ela tiver mais raiz, e se você conseguir alimentá-la, e se você conseguir nutri-la, você vai perceber que você vai fazer de uma forma mais leve. Muitas pessoas acham que ressignificar é mudar o que se faz, e você vai perceber que muitas vezes é mudança de intenção. Muitas vezes você vai fazer um processo profundo terapêutico, até de processo traumático, e você vai entender que você muda, às vezes, o estado emocional pelo que você faz algo, mas você vai continuar fazendo o que você faz. Só que a sua intenção, ela é outra. Só que você vai precisar ser sincero em elaborar a sua intencionalidade. Então, primeiro aspecto, olhe para sua situação quando você tomou uma decisão. Qual foi sua intenção inicial? As nossas intenções iniciais, elas geram uma química hormonal. Mas seja muito honesto com você.
Eu vou te confessar algo, sem nenhum tipo de problema em te confessar isso. Cris e eu, a gente teve uma primeira escola de terapias, que foi em sociedade com meu irmão. Eu saí muito machucado de lá. Por que, Éder? Por inúmeros fatores. E quando eu assinei o contrato de rompimento de sociedade, tinha uma cláusula lá que eu não tinha visto. Eu tinha que ficar 20 meses sem dar curso de terapia. Mas para mim já estava gerando tanto peso aquela sociedade que eu assinei. E depois a Cris falou assim para mim: O que que você fez? Você vai ficar 20 meses sem dar curso de terapia? Eu falei: Agora já foi, já assinei. E eu fiquei cozinhando durante 20 meses uns sentimentos ou emoções que não eram nobres. Eu fiquei muito magoado. Eu fiquei muito ressentido. Quando a gente começou com a MF, que era Mendes e Fernandes, a escola de terapias, eu não tenho nenhum problema de falar para você. A minha intenção era competir com ele. Eu preciso ser sincero. Era essa mesmo. E eu só queria ter mais aluno que ele. E eu consegui. E eu lembro, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, que boa parte de vocês conhece, ela mora hoje lá no Paraná. Ela falava assim: Éder, a gente tá com o número X de alunos. Cara, aquilo me dá um vazio. Porque a minha intencionalidade era rasa, era superficial. E eu tinha uma ânsia de crescer absurda. Depois de tudo que eu passei desses últimos 5 anos, a minha intenção é completamente diferente. Mas doeu muito para mim isso. E doeu muito olhar para coisas que eu não tinha orgulho. Mas está tudo bem. Eu sou adulto, eu lido com isso. Éder, qual que é a sua intenção hoje? Cara, a minha intenção hoje é completamente diferente. Antes eu tinha muita pressa. Hoje eu não tenho pressa. Tá tudo bem. Eu falei para uma pessoa outro dia, né? Tô fazendo uma sessão empresarial, virei para ele e falei assim: Cara, vamos um passinho por vez? Eu falei: Éder, é a primeira vez que eu escuto você falando vamos um passo por vez, porque toda aquela intensidade. Eu falei, não, cara, as coisas têm que ser construídas um passo por vez. E tá tudo bem. E aí eu vi que ele ficou olhando para mim com cara de confuso, porque eu acho que ele estava esperando a intensidade. E eu tenho a intensidade hoje, mas a intensidade é com outra vertente. Então, o que que você precisa? É seguro para você ser verdadeiro com você mesmo? Tá tudo bem você ser muito honesto com você? Porque não é comigo, é com você. Qual é a sua intenção verdadeira, da pessoa secreta do seu coração, o que você quer de verdade? O que te move? Pega uma área da sua vida e avalia isso, tá? Melhor, vamos fazer um exercício? Bora de exercício. Eu sei que alguns estão no trânsito, eu sei que alguns estão no trabalho, eu sei que alguns estão em consultório médico, mas a gente vai fazer um processo bem legal, tá? Não precisa fechar os olhos, você vai fazer de uma forma bem tranquila Quando e eu falo, leve, mas a gente vai trabalhar a sua intencionalidade, tá? O meu e o seu sistema nervoso central, ele tem todas as respostas, tá? Éder, não é inconsciente? Não, não é um inconsciente, é o sistema nervoso, tá? Então, se você estiver num local propício, se você quiser fechar os olhos, só porque seus olhos são um grande canal de comunicação, fique à vontade de fechar os olhos. Se você não quiser fechar os olhos, não tem problema. Eu vou pedir uma gentileza você manter os olhos fixos, tudo bem? Você consegue ouvir bem a minha voz? Se sim, balança a cabeça, sinal positivo. Ok, muito bem.
Se permita sentir o peso do seu corpo onde você está sentado. Consegue sentir? Ótimo. Se permita sentir a roupa sobre o seu corpo. Puxa o ar profundamente. Solta o ar profundamente. Consegue sentir o ar entrando e saindo dos seus pulmões? Se permita sentir a roupa sobre o seu corpo. Escolha, por gentileza, uma área da sua vida que você quer entender uma intenção, uma intencionalidade. Algo que não está muito claro para você ainda. Agora, olhando para trás, imagine um animal que represente essa área da sua vida, tudo bem? Qual a vontade do seu corpo? Você tem vontade de se aproximar desse animal? Tem vontade de sentar do lado dele? Te dá arrepio, te dá calor, te dá relaxamento, te dá ansiedade. Que sentimento ou emoção você se sente olhando para esse animal que representa a área da sua vida? Se esse animal pudesse falar com você, uma comunicação do seu sistema nervoso central, o que essa área da sua vida representada por esse animal falaria para você? E qual é a sensação física que você tem quando você se conecta com a informação do seu sistema nervoso central? Como fica seu trapézio, o batimento cardíaco, o seu digestório? Como você sente as pernas? A cabeça fica leve ou pesada? Se permite puxar na sua mente, na sua memória, a sensação de segurança e conforto para você conseguir sentir o que for necessário. Dê boas-vindas à sensação do sentir. E só se permita se conectar com você mesmo, com a pessoa secreta do seu coração, com suas intenções. Dê boas-vindas a isso. E tranquilamente vá abrindo os olhos, se espreguiçando à vontade. Tá? Quem gostaria de se expressar? Óbvio que eu não vou expor ninguém, mas quem gostaria de se expressar o que veio na mente, o que representa o animal para você, como se sentiu? Rosélia? Eu senti um cavalo. Eu consegui montar nele, foi bem tranquilo. Ele Consegue ouvir? representa... Sim, ele representava qual área da sua vida? A área do meu trabalho. Ok. Esse cavalo, ele falou algo para você ou não? Para me seguir em frente, que eu ia conseguir. Ótimo. A Liza, por exemplo, ó, sentiu sono. O que esse sono representa para você, Liza? O que faz o seu sistema nervoso te dar sono? Olha que interessante, ó. Sono era um burrinho e fez sentir que estava lento. Quem na sua vida que dizia para você que você estava lento, que as coisas estavam devagar? É uma informação do seu sistema nervoso. Mais alguém gostaria de se expressar? Fique à vontade. Débora. O animal que eu vi foi a onça pintada.
Ok. A área foi área profissional mesmo. E o que ele me disse foi que nós podemos tudo. A única coisa que realmente nós não fazemos é voar, mas se colocar-nos na aeronave, a gente voa assim também. Ótimo, muito E para bem. não ter medo, que nós somos capazes, nós podemos. Qual é a sensação corporal? Como sentiu o corpo? Quais foram as reações físicas? E na sensação de leveza, de realização. Ótimo, muito bem, parabéns. Davi, logo seguido Patrícia. Então, deste lado, Éder, o animal era um búfalo, senti-me perto dele e a sensação que eu tinha era de força, de relaxamento. Eh, e quando é que veio esta sensação? No início, quando eu comecei a minha nova atividade, só que hoje, conforme explicaste, tenho que mudar o meu motivo e a minha intenção, porque já não é a mesma. Mas ainda assim, continuo a sentir-me tranquilamente. Compreendo, muito bem. Bora colocar essa força para fora. Patrícia, Para mim foi águia, é um dos meus animais favoritos. E aqui eu vejo bastantes águias. E ela disse para mim: voa, voa bem alto. Porque tu sabes que as águias, nós sabemos que a águia é um dos aves que voa mais alto, né? E vai em frente, porque o potencial está lá. Mas ao mesmo tempo, pelo fim, senti um medo, e as pernas mais pesadas e o trapézio também. Bastante pesado, assim, eu quase que não consigo ir em frente. Foi o que eu senti. o que essas pernas pesadas querem dizer para você? Que devo estar bloqueada no. E o lado foi, obviamente, o profissional, né? Porque o conhecimento e tudo que eu já tenho, é como que abri a gaveta e coloquei lá. Né? Então, e por minha natureza, sou pessoa que eu tenho que fazer, né? Ainda sou bastante ativa e gosto de pessoas e gosto Ó, de sentir que a pessoa que alivia um pouco, só que coloca ainda muito em mim, o que não é necessário colocar. Então a águia, como ela voa alto e é bem organizada nos seus voos, por isso é que eu admiro, é uma das coisas que eu admiro na águia. compreendo. Nessa área tem um certo peso, né? Essas pernas pesadas. Precisa avaliar depois com olhar de curiosidade. Gente, às vezes o inconsciente ele vai trazer uma informação. Eu vou explicar um estado para vocês que ajuda a gente se entender e criar autopercepção. Isso aqui é uma das ferramentas de autopercepção que a gente trabalha hoje na formação do trauma. Porque o nosso inconsciente, mediante o sistema nervoso, ele tem as informações. É que às vezes a gente não fica seguro, não se sente à vontade para acessar. Os nossos vínculos, às vezes, foram muito machucados. E a gente precisa construir um lastro, que é um ambiente emocional de segurança, para conseguir ser muito honesto com a gente. E não é com os outros, não é comigo, por exemplo, aqui na intervenção que eu estou fazendo, não é com o terapeuta. Às vezes a gente só faz uma projeção na pessoa que está na nossa frente, mas às vezes os nossos vínculos foram machucados, a gente não se sente seguro porque a gente sente que não pode confiar. Então, tem um estado que é o olhar de curiosidade, sem crítica nem julgamento. Coloca aí uma intenção de curiosidade no que você não está conseguindo se entender. E pode ser que você tenha um sonho de hoje para amanhã ou nos próximos dias, e vai vir algumas informações. Vem imagens, vem frases, vem insights, vem percepções, tá?
para a gente conseguir trabalhar alguns processos, mas fiquem à vontade de me mandar mensagem com base nos contextos que a gente está fazendo aqui agora, tá? Éder, no conteúdo que você deu, veio para mim um insight disso, eu não entendi aquilo, tá? E eu vou gravar um áudio para você no WhatsApp e a gente vai estabelecer uns processos, fiquem à vontade, tudo bem? Vamos lá. Eu parei no animal, vi um leão, e a única coisa que eu queria fazer é colocar numa jaula. Área da vida, eu. Então, observe, ó, o que que a jaula representa na área da vida do eu. Então, você precisa se questionar ou se olhar com ar de curiosidade, de uma forma bem tranquila, sem crítica nem julgamento, para você conseguir se sentir seguro. Mas alguém gostaria de se expressar? Fique à vontade. Leônidas, fala, Léo. Leônidas, mano, toda vez que eu olho para você, vem Léo na mente, você acredita? Meu irmão chama Leonardo, então eu chamo ele de Léo. Já tá ocupado já. O meu foi o parecido com o da Juliana, só que o leão tava preso e eu queria soltar. Então, só que aí eu não consegui me conectar muito bem porque eu tô com frio, aí eu tava só pensando que eu tava com frio. Quando falou perceber as sensações do corpo, só eu devia ter pego uma blusa para fazer. Mas era o contrário, o leão tava preso. Tá. Vocês entendem que a mente vai fazer algumas associações, vocês vão tendo algumas autopercepções? Dica: se concentrem na sensação do corpo. Tudo bem? Pessoal, queria muito continuar. A gente vai fazer alguns processos mais tarde, né? A gente vai fazer alguns processos, eu vou dar um conteúdo às 19 horas, vai falar muito sobre gestão de sentimentos e emoções. Eu gostaria muito de continuar, mas eu tenho um compromisso agora às 13 horas e eu não vou conseguir, tá bom? Você que conseguiu assistir ao vivo aqui, me dá depois uma mensagem, estive presente, e eu vou liberar a gravação para vocês, tá bom? Fechou? Galera, muita gratidão, valeu, beijo no coração, até a próxima!